boa tarde. Estamos aqui para o nosso segundo encontro, para a nossa segunda aula, nossa videoaula, para a turma do segundo semestre de odontologia matutino, 10 a mais, em que daremos continuidade à nossa reflexão sociológica e nessa reflexão sociológica tentando aplicar nos aspectos da saúde, ou no mais específico ainda, no universo odontológico no qual nós vivemos, vocês são estudantes. Penso que a maioria de vocês já ouviu falar, ou pelo menos já viu a figura deste homem aqui. Karl Marx. O Karl Marx é figura muito conhecida e importante para quem estuda sociologia. Ele é um alemão do século XIX, nasceu em 1818, morreu em 1883, século XIX, pensador contemporâneo. Ele, diferente de Comte, de Emile Durkheim, que nós estudamos, ele analisa a sociedade, ou o seu método, é o método chamado do materialismo histórico. Método esse que, por sua vez, Karl Marx é herdeiro de um outro pensador alemão chamado Hegel. O que é que ele herdou de Hegel? A concepção dialética. O que é dialética? São posições diferentes que quase que lutam entre si no movimento de tese, antítese e uma nova síntese. Um movimento dialético. Existe um movimento no pensamento, existe um movimento na história. E o materialismo histórico de Karl Marx, ele acredita que tudo que rege o universo humano, a sociedade, é marcada pelos aspectos econômicos e o aspecto pela luta pela sobrevivência ou pelas condições de sobrevivência. A luta pelo que é material. E essa luta pelo que é material, que são os elementos da sobrevivência, é que marcam o pensamento e o fundamento do pensamento de Karl Marx. E um dos conceitos, tem vários conceitos de Karl Marx e várias obras, as principais delas foram Ideologia Alemã, o Manifesto do Partido Comunista, tem o Capital. Basicamente são essas obras que nós conheceremos alguns conceitos. Para entender alguns conceitos principais do seu pensamento, como por exemplo, o conceito de ideologia. O que seria esse conceito de ideologia para Karl Marx? Seria uma ideia criada por um grupo para mascarar, esconder a verdadeira realidade. Uma ideia fantasiosa que se cria para os outros, para um grupo. Um grupo cria uma ideia para um outro grupo, tentando esconder de fato a realidade e a verdade. E nesse esconder a verdade, a realidade, criam-se pessoas alienadas, que é um outro conceito de Karl Marx, que ele tirou esse conceito do aspecto do mundo do trabalho. O homem produz, fabrica uma determinada coisa e aquela coisa já não pertence a ele, pertence a outro, e ele não se reconhece naquele produto, está alienado, é estranho a ele. Mas Karl Marx e todo o marxismo também entende esse conceito como
o capitalismo, que é a matéria, ou para quem Karl Marx debruça a sua crítica mais ferrenha, mais forte, ao sistema capitalista. Sistema esse que cria ideologias, e é um sistema em que o trabalho e o capital, o lucro, as forças produtivas, as relações de produção marcam esse sistema. É um sistema econômico, político e social, e basicamente econômico, que marca toda a história contemporânea, moderna contemporânea. E quais são esses elementos desse sistema capitalista? Basicamente tem dois conceitos, ou de dois grupos que Karl Marx nos mostra, que é a burguesia e o proletariado. Todo esse pensamento do Karl Marx foi uma crítica principalmente à sociedade inglesa. Ele era alemão, mas morou na Inglaterra. E toda aquela revolução industrial inglesa, ele analisando a vida dos operários, como se davam, todo aquele mecanismo, ele criou a sua sociologia. E essa burguesia e esse proletariado lutam entre si. Um com o interesse de dominar e explorar, e um não querendo se deixar explorar. E o que é que o capitalismo quer explorar do trabalhador? A força de trabalho. A força. O trabalhador entra com a sua força de trabalho em troca de um salário, e nisso se dá toda a força produtiva e as relações de produção. Mas só que essa relação de produção e de trabalho, Marx percebe que existe uma exploração. A exploração da classe burguesa para com o proletariado. Como é que o capitalismo explora a força do trabalhador? Primeiro, com a divisão social do trabalho. O trabalho é dividido, fragmentado, cada um exerce um papel nessa cadeia de trabalho. Uns trabalham menos e ganham mais, outros trabalham mais e ganham menos. E tudo isso se dá para a criação, a fabricação daquilo que será comercializado nesse sistema capitalista. Mas no capitalismo não significa necessariamente que sempre o que vai ser comercializado será uma coisa, um objeto. Por exemplo, vamos entrar no mundo da odontologia. O dentista, o odontólogo, na análise de Karl Marx, seria um desses trabalhadores, que também troca a sua força de trabalho em troca de um dinheiro, de um salário. E ele usa materiais, e ele tem uma relação de trabalho lá no seu consultório. Quem sabe lá também se dá esse sistema de explorados e exploradores. E lá também existiria um conflito de classe entre, por exemplo, os funcionários do consultório, entre pacientes, clientes e o dono do consultório. Isso aqui é uma análise marxista, que se aplica também ao universo da odontologia. E o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza. Dentro do universo odontológico, o homem, o odontólogo, o dentista, a natureza
os aspectos bucais, em que ele trabalha, em que ele se debruça, em que ele coloca a sua inteligência, a sua imaginação e sua força nesse processo de trabalho, nesse modo de produção. Karl Marx trabalha com um conceito, ou com conceitos bastante interessantes. O conceito de valor de uso, o valor de troca e mais-valia. O valor de uso é algo que é produzido para sanar uma necessidade da sociedade. Por exemplo, se fabrica sapatos. E esse sapato tem um valor de uso por conta da necessidade da sociedade andar calçada. Mas esse valor de uso do sapato também tem em cima um valor de troca, porque aquele objeto será comercializado e aquele objeto tem material aplicado nele para a elaboração dele e também tem força de trabalho aplicada naquele sapato, para a fabricação daquele sapato. E gera aí o valor de troca que aquele determinado objeto tem. Mas o que acontece é que em toda essa relação desse sistema de modo de produção, existe a exploração do trabalhador, do operário, segundo Karl Marx. Esse trabalhador trabalha uma força excedente, que é a mais-valia. Mais-valia é mais ou menos aquilo que o trabalhador trabalhou e não recebeu. Um trabalhador trabalha para a fabricação de um superavião. O avião, vamos colocar por absurdo, vale 300 milhões de dólares. O que o trabalhador trabalhou para a fabricação do avião, em relação ao seu salário, é quase nada. Trabalhou muito, o objeto final foi um preço absurdamente caro, mas ele não teve participação justa naquilo que ele trabalhou. Ou seja, ele trabalhou muito mais do que recebeu, e o que ele recebeu é insignificante em relação àquilo que ele trabalhou. E tudo isso que ele trabalhou, a energia gasta, a força de trabalho, a inteligência, tudo aquilo que ele saiu do homem, que foi no fundo uma exploração, segundo Marx, e não foi remunerado, não foi pago, não foi reconhecido, é mais-valia. E o capitalismo vive dessa mais-valia na análise de Marx. E isso gera, por sua vez, uma desigualdade social. A desigualdade social, segundo Karl Marx, ela não é uma criação exterior ao mundo, ou seja, é o próprio mundo, são os próprios homens e mulheres que criam essa desigualdade social que tem sua raiz em fatores econômicos, em fatores materiais. E a desigualdade social gera esse conflito de classe. E muitas das vezes esse conflito é silencioso. Por exemplo, uma pessoa mais humilde chegar numa porta de uma loja de venda de joias sofisticadas, ela nem ousará entrar. Não existe nenhuma placa lá dizendo proibido entrar pobres, paupérrimos. Porém, a própria arquitetura da loja, os próprios funcionários, a segurança, dirá a ele: aqui você não deve entrar. E a própria consciência dele dirá a ele que ali ele não deve entrar, porque a sua condição não lhe permite. Mas a questão, segundo Marx, não é só que a condição não lhe permite.
a consciência deste proletário, deste trabalhador, no fundo pode ficar como que anestesiada, como se tivesse usado um narcótico, uma droga, que não permitisse ver que aquilo é uma injustiça, que aquilo é fruto de uma produção proposital de desigualdade social. Tem pessoas que acreditam que deve existir o rico, deve existir o pobre, ou porque Deus quer que exista o pobre, ou porque é assim mesmo, alguém tem que passar fome, alguém tem que comer bem. Não, Marx não entende assim. Marx entende o que existe é todo esse esquema, é toda essa máquina do sistema capitalista que gera exclusão. Analisando a questão odontológica no Pará, será que a falta de cuidado bucal ou os cuidados bucais odontológicos, eles são mais evidentes em que classe? Um questionamento que eu faço. Que classe tem acesso à saúde bucal de qualidade, fazer um clareamento, por exemplo? Fazer correções odontológicas. De quem é a figura, vamos colocar no português bem claro assim, do desdentado, feio? Quem é esse? São os que têm alto poder aquisitivo? São os de baixo poder aquisitivo? Eu deixo para vocês pensarem. Numa perspectiva marxista. Não que eu seja marxista, mas a análise que Marx faz da realidade é essa. Então, esses autores, esses pensadores, nos ajudam a pensar a realidade. Não é apenas um mero estudo, um mero texto, não. Eles são necessários para a sociedade, para o estudante, para o acadêmico. Existe sim uma ligação entre a odontologia e a sociologia. Marx também pode servir para vocês, acadêmicos do curso de odontologia, para terem uma visão mais crítica da sociedade. Uma visão crítica significa uma visão que é capaz de analisar os conflitos sociais, analisar as realidades sociais. Nem todos vocês irão trabalhar em consultórios, em bairros, em lugares da elite. Vocês também trabalharão em lugares de pessoas mais simples, mais pobres. E aí? Como é que vocês farão essas análises? A partir apenas de um dado moral, de quem os que sabem cuidar da saúde bucal e os que não sabem? Ou esse aspecto da análise do universo material e econômico também deve ser colocado nas análises que vocês farão como futuros odontólogos, futuros dentistas? E este pensador, Karl Marx, que basicamente teríamos outros conceitos para analisar, mas por hora veremos estes conceitos que este autor possa ajudar vocês nas análises de vocês, nos estudos de vocês. Eu enviarei. Vocês já têm o primeiro texto, aquele que tem o resumo de vários autores. Eu enviarei um texto de Marx e mais uns slides também de Karl Marx. E passei para vocês, lá na folha do estudo dirigido, a atividade que deve ser feita. Uma construção de um texto. Que vocês, ao abrir lá na plataforma, vão ver o que deve ser feito. Muito obrigado, boa tarde, fiquem bem.